Olá, tudo bem? Tudo certo? Como é que você está? Eu estou bem e tenho certeza que essa bancada também está muito bem. Afinal, viemos de Manhattan, senhoras e senhores. Manhattan Connection. Manhattan Connection. Foi muito bom, foi muito bom. É isso aí, fui lá. É, Manhattan. Good night, foi. To back to me tonight. Da boca do povo. É isso, gente. Fui lá pregar nas igrejas brasileiras. E digo mais. Deixa o Bibo prestar o relatório missionário dele. Relatório missionário. A igreja Onda Dura em Boston está caminhando firme e forte. Galera animada, galera empolgada. Querido, povo muito querido. Onda Dura em inclusive, Boston, hein, gente? Marcela e Letícia. Marcela e Letícia, I love you guys. Inclusive, tem uma conferência da Onda Dura. Eles me queriam lá. Não sei se fizeram a reivindicação. Eles reivindicaram pra mim, Tá cara. muito caro pra me levar? Eu topo. Eu Não, cancelo foi negado, a pregação. foi negado. Foi negado? Pelo conselho. Denied, ok. Cara, em região de Nova York, preguei algumas igrejas lá. E, mano, tem espaço pra uma Onda Dura na região de Nova York, hein? Tem espaço pra uma Onda Dura em Nova York. Cara, Sim, a Onda Dura, frouxo. A Onda Dura como igreja tem tudo a ver com a cultura e o momento dos Estados Unidos. É sensacional. A cultura, então, assim, necessidade. Não, eu digo assim, ó, sobre tem isso igrejas boas lá, eu vou cuidar com as minhas palavras aqui, tem igrejas boas lá, né? Afinal, eu preguei em igrejas boas, mas uma As que igreja... eu peguei foram as melhores. Exato, as que eu preguei foram as melhores, então percebe que o critério não tá tão alto assim, porque eu preguei. Mas uma igreja com o DNA da Onda Dura não tem. Responderia algo lá naquela Responderia algo naquela localidade, entendeu? Então, acho que a Onda Dura é uma igreja que comunica bem com a cidade e tal. Acho que seria sensacional. Tá falando isso hoje, e eu digo assim, até mesmo para atender brasileiros, né? Só para deixar bem claro, você tem igrejas americanas vibrantes lá, sensacionais, mas eu digo igrejas que atendem imigrantes brasileiros, sabe? Muito bom. Tem uma espaço população lá. enorme, né? Então, você que é de Nova York, dá um toque aí que Nos aguarde. Nos aguarde. Pastor Felipe Falcão, boa noite, meu caro. Boa noite, meu querido. Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo muito Só alegria. bem. O Hexa vem ou não vem? Vem, menino Ney. O menino Ney tá aquecendo. O que tu acha do menino Ney nesse ano? Tu acha que ele Cara, pode o quê? Fazer o quê esse ano? Eu acho que é muito semelhante à Copa de 92. Gente, vamos explicar aqui, pera. Volta aqui pra mim. Galera, é o seguinte. A televisão é uma mentira, senhora. Gente, pera aí. Vocês conhecem o Pastor Lipão. Se tem um cara centrado aqui nessa igreja, é o Pastor Lipão. Ri pouquíssimas vezes, é um cara que tem um senso de humor muito apurado. E perceberam que ele não conseguia falar agora. É que, gente, é a segunda vez que a gente tá gravando essa abertura aqui, porque a primeira não deu certo. A gente falou tudo isso na primeira vez. Eu quero agora ir pro programa, mano. Vamos, vai. Vamos dar um alô pra ela. Ai, gente, centraram. Larissa, vamos lá. Qual é a maior palavra da língua? Vamos falar bem descontextualizado. Isso. É que na semana passada a gente fez um programa sobre palavrões. Palavrões. Foi muito bom, por E sinal. aí o pastor Lipão falou que a Lari sabia da maior palavra da língua portuguesa. Que é qual, Lari? Olhando pra câmera, sem rir. Presbetor Batista Quadrão Luther Costal. Não é essa. Pneumontramicroscópico silíqueo vulcano coniótico. Que é uma doença causada pelo quê? Pelo vulcão, né? Quando o vulcão peida. Quando o vulcão... Aí sai aquelas fuligenzinhas, é uma doença respiratória. Quando você inala aquilo ali do vulcão. Exato. Caraca. Inclusive, o Frodo, ele morreu disso, né? Tempos depois. É verdade. Depois que ele foi lá na caverna jogar o anel. Bruno, o que tá acontecendo? Bruno Colonetti. Alex, pelo amor de Deus, tá gravando agora, né, Alex? Tá pelo amor escrito de isso Deus. no Silmarillion ou não? Acabou. Larissa Estrada, agora eu vou te dizer uma Bruno coisa. Colonetti, isso faz parte da fantasia da Terra... Como que é? Da Terra-média. Da Terra-média. Larissa Emília, deixa eu te falar, tu tá fazendo muita falta aqui. Onde é que tu andava? Tá, Ô, pessoal, vamos ver o estudo bíblico de gente, segunda-feira, que eu pelo sinto amor um de espírito Deus. de chocarrice aqui nesse lugar. Larissa? Eu sinto um espírito de chocarrice aqui nessa mesa Não, hoje. vamos deixar bem claro que a gente estava com saudade do Bibo verdade. nessa mesa. Estávamos com saudade da Lari Da nessa Lari, mesa. Eu e o Lipão ficou meio sem graça, né? Que a gente tá... A gente, se é mesa, podia, né, chamar o... Sem piada. Ai, meu Deus do Tá, céu. vamos lá. Vamos Dá lá. like, compartilha. Vamos lá, os recados aqui paroquiais, como diria Bibo lá no Bibotalk. Gente, quero dizer pra você que você pode dar um like nessa live, ajudar aí Isso aí, ó. E ajudar os algoritmos da internet, levar este conteúdo pra ainda mais gente, pra muitas pessoas espalhadas aí em todo o nosso Brasil e mundo, ok? Você também pode fazer uma contribuição
Pode fazer contribuição. Acho que pode, né? No Superchat. E também tem os dados da Onda que as pessoas sempre deixam aqui debaixo, aqui na descrição do vídeo, que você pode fazer a sua contribuição. Outra coisa é que você pode comentar muito aqui embaixo, que a galera da Onda vai estar ligadinha e a gente aqui como equipe vai te ajudar a responder lá. Se você tiver alguma dúvida, questionamento, algum xingamento, faz aí que a gente vai estar te respondendo e trocando uma ideia com você. Relax. É isso, gente. Colabore. É isso. Colabore. Hoje, vamos pro tema então. Mas Roda vamos rodar a vinheta pra ver se sai. Roda a vinheta, porque tá começando mais um Na Mesa, senhoras e senhores. Nossa, a quinta série bateu forte. 4, 3... Foda lá, cara. A quinta série bateu forte. E hoje nós falaremos, meu caro Rodrigo Bildiaquino, de um assunto... Vamos construir uma ponte em nós. Precisamos disso, cara. Caraca, falando em ponte, teve um candidato que ligou Minas Gerais ao Acre, uma coisa assim. Uma ponte Uma espetacular. ponte espetacular, projeto de obra aí. Mas, gente, vamos lá. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante que está à baila, né? E certamente, apesar das ideias, pensamentos políticos... Ideologias, puxando para um lado, para um outro. Idolatrias, palavrinha nova, essa idolatria, boa. verdade. Boa. Alguém teoriza isso? Cara, Eu o acho que Pedro Dutti e o David Koizes, né, falam sobre isso. É verdade, é verdade. Idolatria. É sensacional. E é muito interessante porque nós estamos num tempo onde, de fato, o povo cristão, ele ganha uma força nessas eleições, de modo que, não só nessa, mas nessa mais expressivamente, de modo que nós percebemos algumas pautas que a igreja defende há muito tempo, foram levantadas à baila aí pelos candidatos. Então, a igreja ela ficou, de certa forma, no meio de um tiroteio. E parece que se envolve nesse tiroteio também, puxando de um lado para o outro, e com algumas posturas até meio exageradas, eu diria, radicais. nesse sentido. Cara, mas o debate político hoje, para além do meme, né? Porque se produz muito meme com o debate político. Né? E a igreja está pautando. E, cara, virou um debate teológico, né? Assim, de alguma forma, virou um debate teológico. Você vê a mídia, né? Falando sobre, né? Da forma deles, e muitas vezes errada e equivocada, ou até mesmo presenteados, né? Por expoentes e por teólogos e pastores por aí vai. Mas, cara, virou um debate teológico. A galera tá falando de Bíblia, né? Nas reportagens e tal. Um candidato lá querendo dar uma aula de eclesiologia, cara. Gente, Meu daí sai Deus. cada coisa, né? Meu Deus. Sério, mano. Então, assim, complicado. a igreja está envolvida no debate público. Isso é muito importante, porque, no fim das contas, a gente... Já começo aqui, já que o tema é unidade, já começo discordando. Ok. Não, mas é uma pergunta bem séria mesmo, e eu não tenho a resposta para essa minha pergunta, né? Ok, então o não tema faça. Recolha-se na sua insignificância. Recolha-se na sua Ok. Não, mas é que, assim, a igreja está no debate público, foi a sua fala, certo? Foi. E eu acho que todos nós concordamos com essa fala. A pergunta que nós deveríamos nos fazer... De que forma ela está? Será que a gente está da forma correta no debate público? Exato. E eu confesso que eu não tenho a resposta, de verdade eu não tenho. Só porque a história vai dizer, né? Exato. E isso Só que é o daqui a um problema. tempo também. Isso que é o problema. A gente não tem a resposta agora. Porque será que a gente teria O que que a fazer gente do tem jeito são que... histórias que se episódios que se Será repetem que a em gente alguma teria que medida, que também a gente teria que estar diferente, né? publicamente dessa maneira, se posicionando, se defendendo? É complicado, porque assim... É bem o que a gente falou, só a história vai dizer. Por exemplo, você pega a Alemanha nazista, só a história disse que a igreja que apoiou Hitler estava equivocada, os que se contrariaram a ele estava correta. Quando a gente olha, por exemplo, para a história dos Estados Unidos da América e da independência norte-americana, a igreja, em grande medida, puritanos e assim por diante, se posicionaram contra a Inglaterra, contra a coroa e apoiaram a quebra dos impostos, a Revolução do Chá, que inclusive aconteceu lá em Boston, o Bibo estava por lá esses dias atrás. Então, a história mostrou que eles estavam certos. Então, é complicado. Mas e olha só como é complicado. Ao mesmo tempo... estamos aqui, né? Estamos agora, né, Isso, cara? mas ao mesmo aqui, E é mais fácil você ler a história e tirar conclusões. Mas ao mesmo tempo que você olha também para a mesma história e vê como parte da igreja também participou de momentos históricos do lado errado também, né? Não, assim, então, eu dei dois exemplos. Dois exemplos, né? Então, assim, é exemplo, muito complicado. A Alemanha nazista, a igreja, em grande medida, se posicionou da forma errada. Aí a igreja norte-americana se posicionou do lado certo. Mas ao mesmo tempo que apoiava a escravidão, Sim,
nesse sentido, assim, que a gente... É complicada a maneira com que a gente se envolve muitas vezes no debate público, porque a gente às vezes não consegue, não tem a leitura histórica, O que eu correta, quero aqui de maneira introdutória é dizer o seguinte... Que já complicou. Não, calma. De maneira introdutória, é dizer o seguinte: todos nós somos passíveis de erro. E temos pés de barro, né, cara? Então assim, Pés de barro. então até puxando de um lado ou do outro, cara, a igreja não está se posicionando para ferrar com o país ou ferrar com o próximo ou mesmo com a unidade da igreja. De fato, a igreja tem uma preocupação verdadeira. Agora, o como a igreja se preocupa e com o que se preocupa é importante. É um debate teológico, no fim das contas. Então, aqui uma pergunta assim nesse tempo sobre posicionamentos. Nós vimos lideranças evangélicas se posicionando, bem como outras não se posicionando. Queria perguntar para o pastor Lipão... E o pastor Lipão tem uma ideia na vida dele já desde sempre, que é não se posicionar de maneira sobre tão direta tudo. ou partidária, né? Partidária. Sobretudo no púlpito, né? Não tem nenhuma campanha política no púlpito e glória a Deus por isso. Mas, pastor Lipão, você foi cobrado em relação ao posicionamento, porque tem uma expressividade grande nas redes sociais. Foi cobrado em relação a isso, Lari também, Bibo, enfim, pessoal. O Bibo até que deu uma posicionada, mas de maneira partidária... as pessoas cobraram de você não, tu tem que fazer isso porque isso é salvar o Brasil, e aí? Fui cobrado muita gente me mandou inbox e até os meios que eu vivo, de alguma forma, havia alguma pressão e assim por diante. E o que eu sempre digo é, posicionamento não é a mesma coisa que declarar voto. Você pode se posicionar sem declarar voto. E Ou o sem meu pedir posicionamento voto, né? Que eu acho que é declarar tem e rolado. pedir. Eu assumi a postura, e não quero dizer que isso é sacro, nem que me faz melhor ou pior. É uma filosofia que eu acredito e que até agora está fazendo sentido. Se algum dia não fizer sentido, não vou ter nenhum problema também em dizer, olha, eu achei que estava certo e pensei melhor e acho que eu tenho que declarar voto, enfim. Mas a postura que eu tenho até agora, estou convencido de mantê-la adiante, enfim, não sei se para sempre, mas durante um bom tempo, é de que não é bom eu declarar voto, não é bom eu fazer uma política partidária, por conta de que fere o princípio do meu ministério, que é levar as pessoas a pensarem e, pensando, tomarem decisões coerentemente com aquilo que eu tenho ensinado dia após dia, nos púlpitos, nos livros, naquilo que eu tenho feito. Então, quando eu digo que eu me posiciono, o que eu quero dizer é o quê? Eu me posiciono em relação às pautas políticas. Me posiciono em relação ao aborto, me posiciono em relação à união homoafetiva, me posiciono em relação ao controle da mídia, me posiciono em relação ao Estado. Por exemplo, preguei esses dias atrás a respeito de que o Estado nada pode fazer pelo ser humano. Eu acredito, biblicamente, que o Estado ele é necessário, conforme o apóstolo Paulo mesmo vai ensinar em Romanos, mas, ao mesmo tempo, esse inchaço, esse controle estatal, ele é perigoso. Então, como cristãos, a gente precisa não idolatrar o Estado, como é proposto por muitas ideologias políticas, enfim. Então, existe um posicionamento político claro, ao ponto de que eu duvido muito de que alguém que me segue, que é ovelha na onda e assim por diante, não saiba em quem eu vou votar, por exemplo. Agora, entre a pessoa confabular em quem eu vou votar e eu, de alguma forma, declarar ou muito menos impor, é algo totalmente diferente. Por conta de que o que eu não quero é cercear a liberdade daquelas pessoas que andam ao meu redor. Exato. O que eu não quero é ferir a consciência de quem segue ao meu redor. Até por conta de que eu acho que quando a igreja, e esse talvez seja o motivo maior, quando a igreja entra nessa arena, ela fere muitos pequeninos na fé. Entende? Ela fere muitas pessoas que são impelidas para longe da igreja e acabam sentindo mais raiva, mais ódio, mais indiferença em relação à igreja, por vezes ter uma postura impositiva, uma postura
opressiva, uma postura que não é o papel da igreja, que Exato. não é a atividade pela qual ela foi chamada para exercer no mundo. O pastor Lipão aqui te levanta uns pontos bem importantes para a nossa discussão, já que o tema é unidade. Né? Então, assim, quando você tem uma igreja, você não pode achar que dessa igreja vai ser todo mundo de direita. Entendeu? Isso é uma inocência, é um erro. E é muito legal você pegar até mesmo os pequeninos, né? E com isso eu não estou dizendo que alguém mais maduro na fé não possa ser de esquerda. Não é esse caminho que eu estou andando. Mas você tem lá alguém que chegou recente na igreja e tal. E até aquela coisa, né, Bibo? Desculpa interromper, mas acho que é importante essa fala. Até aquele ponto, né? O que é ser de direita? O que é ser de esquerda? Cara, perfeito. A gente poderia até caminhar nesse mato aí, né? Porque, de fato, o que é esquerda, o que é direita? É um tema complicadíssimo hoje no Brasil, né? E que tem muitas variações. Muitas variáveis, tem muita coisa no meio. Por exemplo, na economia, como que você enxerga a economia, nos costumes. Exato, enfim, exato. É um mar. Então, o que acontece? Quando você assume uma posição e você, de alguma forma, milita por essa posição, que eu acho que a palavra militância, ela está muito em alta hoje, né? Você fere consciências. Você fere consciências com uma coisa que não é o evangelho. Então, quando você, por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas comentando, né, que não consegue mais ir na igreja, porque ela sempre gostou da esquerda. E, gente, né, eu já falei isso aqui outras vezes, por isso que eu repito. Muita gente que hoje, né, fala do candidato da direita, falava do candidato da esquerda há 7, 8, 10 anos atrás. Até agora os vídeos estão vindo à tona, né? O fulano de tal falando, não, você pode ser crente de esquerda. Aí hoje ele fala, não, impossível um cristão ser de esquerda. Mas ele falava há 10 anos atrás que tudo bem, é muito confuso. Porque no fundo virou tudo uma militância. Porque daí entra essas questões de definições. É porque o evangelho, os princípios bíblicos, ele é um pilar imutável. E, por vezes, a ideologia, o partido político, ele vai pegar esse pilar imutável e vai puxar para o lado dele. Ele vai beber dessa água, né? Exatamente. Ele vai beber, né? Se a gente pensar no evangelho como uma fonte, mano, todo mundo bebe ali, entendeu? Todo mundo bebe ali. Então, o que acontece? Acho que a gente está falando de unidade, né? Muitos irmãos e irmãs, na minha opinião, estão ferindo a unidade da igreja por um assunto que não é Jesus. Entendeu? Por um assunto que não é Cristo. Então, assim, e isso para mim é o ponto complicado, porque você está ferindo consciências, sabe? Por exemplo, eu não vou nem ficar em esquerda e direita. Tem muita gente que está assim, tipo, eu tô meio perdidaço nessas eleições, eu não curto nenhuma das duas propostas, aliás, nem proposta tem direito, né? Então, assim, eu não curto muito os dois, eu acho que os dois, sabe, tem coisas complicadíssimas que eu não me sinto confortável. E aí a gente está ouvindo falar de pessoas que, por ter essa opção, essa posição meio ateísta, né? Esse ateísmo político, por exemplo. Cara, eu não acredito muito na política, porque para mim a política é só cada um cuidando do próprio interesse e no fundo, quem sofre é o povo. Né? Então, bora trabalhar e pagar os boletos. Então, assim, tem gente que tem essa postura, não está muito ligada, assim, em política, nunca se importou muito, votava em quem o pai mandava votar, e eu, às vezes, nem ia votar e tal. E, de repente, eu sigo assim. Então, olha só, mas de repente você Agora é o marido. O marido, ele que te passa a colinha, Ele né? que me passa a cola. Ele passa a colinha. cola, Mas esse é o ponto. Aí, de repente, agora essa pessoa está numa Mas igreja... o presidente é o que... Ela está numa igreja que devia, talvez, cobrar outras posturas dela. Não, você não pode votar em candidato tal. Tipo, não, quem é crente tem que votar no candidato tal. Tipo, peraí, onde é que a gente está? Né? Eu acho, cara, que até essa fala é legal, Bibo, porque um dos problemas que eu percebo nesse período eleitoral é a minimização de discursos e falas. É um resumo. Porque, assim, você tem que votar em fulano de tal. Por quê? E eu acho que esse é o problema. Querendo ou não, a falta acho que diria até de parâmetros, de análise, enfim, do que é bom, do que não é bom, do que eu deveria apoiar, do que eu não deveria, enfim, ela acusa e denuncia uma igreja que tem falhado visceralmente no ensino, tem falhado visceralmente no discipulado, tem falhado visceralmente na condução dos mandamentos bíblicos, na vivência da igreja e assim por diante. Por conta do quê? Por exemplo, a gente vive uma realidade onde algumas pessoas acham compatível algumas coisas que biblicamente são incompatíveis. Mas isso não é o candidato que representa, é a minha fé que representa. E eu não posso subjugar
a minha fé, os meus princípios bíblicos a um candidato. Eu não posso deixar ele raptar aquilo. Por conta do quê? Por conta que talvez na próxima eleição, ou daqui 10 anos, daqui 20 anos, a direita, que hoje eu falo que é de Deus, vai estar apoiando ou vai estar defendendo uma pauta que contraria a minha fé. E aí eu vou ser de direita, por causa que essa é a forma certa de enxergar o mundo e assim por diante, entende? O que eu acredito, e isso eu prezo demais, é que, primeiro, o reino de Deus está acima do Estado. Segundo, a palavra de Deus está acima de qualquer pensamento, ideologia, partido que exista. Ou seja, eu pego o reino de Deus, eu pego a palavra de Deus e meço as coisas. Eu não pego as coisas e meço. Que é o que tem acontecido, né? As pessoas têm pegado eu não vou nem dizer ideologia, estão pegando campanha política e a partir da campanha política usando a Bíblia e lendo o reino de Deus. Não à toa a gente está vendo um show de horrores, de versículos sendo citados e, cara, tudo errado, tudo fora de contexto, explanações teológicas absurdas, de gente que vai e lota púlpitos e tal. Dentro disso que o pastor Lipão tá, se eu entendi a fala do pastor Lipão, o que eu acho legal pensar assim, porque aí agora eu conversando com pessoas que gostam do tema da política, né? E é incrível assim, eu vou conversar com os meus, eu tenho amigos mais à direita e no mesmo grupo, só que como é um grupo de homens de Deus, ali todo mundo se respeita, mas é muito legal, porque eu vejo ali um debate, cara, e eu aprendo muito, porque eu sou meio alário, assim, eu não entendo muito de política e tal, mas daí tu fala, por que tu fala tanto então? Gente, eu tô falando de teologia eu entendo um pouquinho, e hoje em dia virou uma parada meio teológica, né? Então assim, mas o que eu vejo? Cara, é impressionante como os meus irmãos que têm uma tendência mais centro-esquerda, né? Porque é uma coisa mais centro-esquerda. Mano, eles apontam várias falhas, né, no candidato da direita e coisas que realmente ferem a minha fé, né? Até mesmo hoje em dia a gente tá no segundo turno, mano, tu vai vendo a galera fazendo os conchavos. Ele tá aqui se aliando a esse camarada aqui que foi julgado por esse que tá do lado dele aqui, mano. Isso é política. É política. Isso é Não, política. e aí tu fala assim, mano, eu não posso alienar o evangelho a uma parada dessa daí. E sabe? por isso que eu sou defensor... Tipo assim, eu não posso dizer que esse cara é o candidato dos evangélicos. Porque, mano, a gente é tudo pecador, a gente tem problema pra resolver, mas pelo amor de Deus, não alia ao evangelho, a essa maracutaia, entendeu? Por isso que eu acho que daí Esse entra é o meu até medo. uma recomendação minha, que é qual? Não vote como se estivesse votando no BBB. Não seja personalista, até porque isso é uma marca idólatra, né? Onde você atribui a uma pessoa aquilo que você acredita e etc. e tal. O que eu tenho dito é o quê? Analise as propostas, a política que ele quer implementar. Se você achar as propostas, você analise. Porque nos achar- debates... Eu faço Mas um aí desafio. começa Se a não mudar. achar, não vota. Pronto, isso aí já é um bom critério. Não, porque, não cara, achar, o não debate, mano, os debates, velho, eu vejo os trechos assim, né? Velho, como é que vocês aguentam o vez inteiro comendo McDonald's, né? Vocês estão muito errados Eu em vários assisti ontem níveis. um Dá uma debate. indigestão, Vocês né? estão muito errados, comendo Não, mas eu McDonald's fico nervosa. Eu falo, Felipe, desliga. Não, eu digo, mas é que tu fica nervoso porque, mano, é um ataque. É um loucura, ataque. é isso bizarro, né? Não, entendeu? E aí, o que eu acho engraçado? Que no primeiro turno é todo mundo malhando os que estão na frente, né? Sim. Então, os menor pegam, né, o Bolsonaro e o Lula e pá. Porque você fez isso, e você fez aquilo. Tirando e você o candidato padre, que era do lado do Bolsonaro. O padrinho O Kelmo. padre Kelmo, padre né? Kelvin, Kelvin, não lembro. Kelso, cada hora candidato padre. Aí, mano, aí vem o segundo turno, não, porque agora nós vamos apoiar o candidato tal. Mano, mas você tava no primeiro turno, e aí tu percebe Cara, que nem... isso pra mim é uma coisa... Absurdo, que, cara. Não tem nada de moralmente novo, não se é faz que vocês nexo. me entendam. Sim. Não tem nada de novo. Exato. Entendeu? É porque daí que tá, a galera olha pra política e acredita que é como acontecem as relações entre as pessoas, na igreja, tipo, a fidelidade, a lealdade, não existe isso. A política, infelizmente, ela é um jogo muito sujo. Então, e isso que é... E, cara, e aí, pra voltar pro nosso tema, senão a gente fica discutindo essas paradas, né? E, mano, a unidade da igreja... ela tá muito quebrada por conta que não são nem Eu discussões acho que esse é o mais grande problema. Eu acho que esse é o grande problema. É meio que uma espécie de... Mano, tem calvinista e arminiano junto, mano, defendendo coisa inédita. Né? E não é pra defender por um lado é Jesus, bom, né? cara. Por um lado é bom. Não, mas não é pra defender Jesus, cara. Mas olha que doido. Mas ao mesmo tempo, só complementando ali, eu acho que essa confusão toda, ela é
os seus exageros, etc. Tal, enfim, mas ao mesmo tempo é um mistério. Né? É porque a gente está Deus numa tá agindo adolescência nisso democrática. tudo. A gente está numa adolescência, tem esse lado sociológico, que a gente é uma adolescência democrática, né? A gente está, imagina, a gente tem poucas décadas de um golpe militar Exatamente. e tal. Então a gente está numa adolescência Aprendendo. democrática. Então, assim, eu confesso que eu estou de saco cheio. Desculpa, não posso falar essa palavra. Eu estou bem cansado de tudo isso, mas eu reconheço que, ok, estamos falando sobre. Né? Então, o que não tá legal é que a gente não tá só falando sobre, a gente está impondo sobre. E é isso que está sendo o grande problema. Então, o que Lari, aconteceu? sabe que eu te amo, gosto muito de ti, odeio Não, vamos músicas brigar. seculares. Por favor, Lari. A Lari sonhando comigo, gente, pelo amor de Deus. É que eu sonhei que a gente Brigou na mesa, gente. E a Lari se Obrigado hoje. levanta. Não, e detalhe que o motivo da briga foi... Quase rolou, né? Fui falar ali o negócio, ele discordou de mim. Eu falei, caraca, eu lembrei que a gente brigou disso. Déjà Você é um vu. progressista. Você é um desnecessário. Aí eu sou Meu mesmo. Eu acho que Deus. todo mundo Falava. tem que ser desnecessário. Eu, Dini Peterson, I love you. Não, o que eu ia dizer? O que eu acho, né? Bem, acompanhando aí algumas pessoas que nunca falou de política, principalmente ali do meu meio, né? De mulheres de Deus que eu sigo e tal, que eu acompanho. Nunca ouvi falar de política, nunca. Mas assim, acompanho às vezes 3, 4, 5 anos, nunca ouvi falar. E aí, o que aconteceu? Qual que foi ali o primeiro turno? Ninguém falou. Tava todo mundo o quê? Parecia que tava até meio... Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Ai, não sei se levaram um susto ou se de fato o que aconteceu foi. Agora nós temos 2 opções só. Porque, por exemplo, o que eu mais ouvi é: ok, mas sim, o reino está acima da política ou de qualquer decisão, porém, quem vai votar é a gente. Quem vai passar por isso é a gente. Então, vamos falar sobre. E o que eu percebo, assim, é que existe um pouco desse desespero do que vai acontecer com a gente se X ganhar ou Y ganhar. Né? Então, assim, o que é perceptível? E aí eu também fico confusa. Porque quando acabou o primeiro turno, eu meio que, tipo assim, falei algumas coisas assim. Me posicionei, né, no fim das contas. Mas disse o quanto eu fiquei triste. Dá pra ver pelo teu esmalte. O quanto eu fiquei triste. Só um spoiler. O quanto eu fiquei triste com o primeiro turno, né? E só que falei sobre fiquei isso. muito Puxa, triste. acordei triste. Botei ali uma bandeira do Brasil. Eu tava em Nova York, tava triste demais. Tu tava Acordar lá na Times muito Square. feliz pra estar triste. Exato. Mas o que eu quero dizer? O que eu acho Tipo, parece tá que reacendeu um acontecendo? senso de urgência, Exatamente. assim, tipo, cara, Eu acho. a gente e pode aí, emular óbvio, essa parada. É óbvio que dentro da igreja, no púlpito, enfim, qualquer coisa assim. Mas até uma discussão não, uma troca de ideia que eu tive com o Lipão, eu falei assim, você vai falar ou você não vai falar? Porque eu quero falar. Né? E eu quero falar com todas as letras o que eu quero falar, né? Posso falar, né? E ele falou assim, Lari, pra mim acho que não vale a pena, mas, enfim, a vida é tua, né? E ele, enfim, seguiu um rumo, eu segui o mesmo rumo. Nossa, que igualitarista você. Amei. Enfim, então, o que eu quero dizer, assim... eu também fico na dúvida, porque o que acontece? Hoje a gente não tem... beleza, não, né, vamos só, sei lá, fazer uma coisa... Deixa quieto, vamos ver, Deus vai cuidar. Mas eu acho que o maior desespero da galera é que só temos 2 opções e que daqui a pouquinho vai E ser não só decidido. isso, né? E são 4 anos que a gente vai ter que arcar com as consequências. Então, o que eu acho que aconteceu agora? Não acho... Acho que é muita gente para eu botar todo mundo num pacotinho só, né? Mas eu não sei se isso vale para todo mundo a questão da idolatria da pessoa da direita. Não, hoje em dia o discurso tá mais eu moderado. percebo- Não, peraí. Concordo com a Lari. Eu também vou nessa linha aqui. Porque eu acho assim, ó. Deixa a Lara terminar, não, ela só tá indo pra- bem, ela tá indo bem. Só a questão de direita e esquerda que a gente estava falando, né? O que eu percebo é que as pessoas não estão... óbvio que daí acaba que sendo Tipo, direita não é e só esquerda. idolatria, assim. às vezes Não, é hoje em dia não tem mais. Eu acho É que por assim, a causa idolatria das- tá bem reduzida, tem uns bolsões outros, assim, de idólatra, o discurso tá bem mais maneirado. A gente não tá Concordo, escolhendo um pastor, a gente Exato. tá. E nem só sobre direita e esquerda, mas sobre o que está sendo proposto. É perfeito isso, o que está isso, sendo proposto? Não, mas entre um e outro... É
é isso. Ok, não, beleza. Eu acho que é um caminho possível. Acho que é um caminho possível. Fala, acho... Roxinho, fala, Pô, Roxinho. roxo, eu tô super. Cara, tô super melaleuca aqui, velho. Tô super melaleuca. Qual que é a mistura que dá o roxo? Só pra gente... Terra me patrocina. Qual que é a mistura que dá o roxo? Sério que tem isso? Quais são as cores Qual que primárias? são as coisas que dá o tenho roxo? Só pra gente Ah, ver. não, sério. Não. Vai lá, Bill, vai lá. Eu vai fui lá. pego. Eu não acredito. Que eu achei que essa mensagem subliminar iria passar e não passou. Vermelho mais azul, hein? Eita! Vermelho mais... Olha aí, é o Lula e o Alckmin. Viu? É a própria esquerda, centro-esquerda. Não, falando sério, aqui, ó, inclusive bate a falta agora. Não, mas falando sério, eu acho assim, e eu confesso que eu fui conversar com um amigo meu sobre isso. Cara, mas diante dessas duas opções, assim... Aí um amigo tipo, de direita. Não, nos dois, no grupo ali. Tipo, cara, é incrível. Tu tem argumento pra tudo, assim. Tem argumento pra tudo. Porque de um lado eles testificam isso, do outro eles desmontam alguns bichos papões e tal, enfim. Cara, é isso aí. Eu nem sei. Eu acho que tem Eu não alguns quero bichos- falar mais eu nada. acho que tem Eu Porque- não acho que, Não, porque assim, ó, só que são eu- farinha do mesmo saco, por exemplo. Não, Eu não acho que os dois são, candidatos não são. farinha do mesmo saco. Vamos lá. Eu não consigo enxergar dessa Viro- forma. Daqui a pouco vai vir o velho da van aqui. Não, eu quero falar 2 pontos que eu acho que são importantes. Eu acho Eu que quero falar existe... 22 Não, pontos. eu quero. Ei, peraí, pastor. Eu quero falar só 22 antes de tu pontos dizer da os brincadeira. pontos, eu quero falar o que eu ia falar. Eu não vou me acovardar aqui diante da profeta. Ah, Sacanagem. Não, mas. Não, mas falando sério. temi. Não, vamos falando sério. Antes, guarda os 2 pontos, que eu sei que eles são importantes, mas vamos lá. Ele vai esquecer. A Lari usou um termo que eu acho muito legal a gente pensar sobre esse termo: medo. O quanto dessa nossa política, ela não está pautada em análise de proposta ou ideologias e tal, mas ela está pautada num medo que Desesperado. é um desespero que é muitas vezes inflamado por mentiras. Entende? Tu achas? Eu acho, cara. Concordo, Não, eu que acho. pode ser inflamado por mentiras. Não, assim, Mas por o exemplo, assim, medo, eu vou ele dizer é uma mentira. ele é real. Eu vou, Ele- assim, ele por pode exemplo, ser real. Não, mas, cara, entre dizer que é e o pode ser, mano, no Brasil é uma lacuna de perseguir os cristãos. Ok. Vamos lá. É possível se instaurar um quadro de perseguição aos cristãos do Brasil? É possível. Exato. Mas agora, você usar isso como argumento para agora... Mano, é no mínimo uns 100 anos para que o Brasil Não, sofra 100 uma anos perseguição. não, 100 anos é Tá bom, muito. vai lá. Vamos 50 então, que é muito tempo. 3. Entendeu? Menos ainda. Bem- 3. Não, Não, gente, não acho que em um mandato 4 a anos. gente consegue se instaurar. Nem não. cara, nem um mandato, nem 10 mandatos. Dá quanto cara. tempo até 1º de janeiro? Não acho. Agora, eu quero te dar um... Um dado. Não, um dado talvez. enfim. 24 anos. É... E para dar um golpe tem que ter o exército Não, eu quero junto, te dar uma hein, só pra dizer. recomendação. Assista um podcast do Tapa na Cara, do Rica Perrone, Caraca. com 2 venezuelanos que não são povão, 2 venezuelanos, um envolvido com política, tal, enfim. E eles falam, enfim, não de maneira narrativa, eles nem estão nem aí para a eleição do Brasil, não é isso, enfim. Mas o podcast é em cima do como a Venezuela chegou Sim, onde foi chegou. 24 anos, Foram se não me muito engano. poucos anos. Então, mas é que daí são outras conjunturas, né, Sim. cara, que são diferentes do Brasil. Não, sistemas total. diferentes. Eu não E estou esse é o ponto. comparando ao Brasil, Não, mas ao eu tô citar comparando... esse caso, Lipão, tu confessa que ao citar esse caso, tu evoca justamente isso que é o discurso que eles estão Sim. usando. Porque vai virar uma Nicarágua, vai virar uma Venezuela. E, gente, pode virar? Pô, eu não, pelo amor de Deus, gente, eu errei até no roxo aqui. Não, mas você pega, por exemplo, Ó, coisas mas- reais, como Não, o mas, aborto, não, por mas, exemplo. Você não, tem não, medo? pera, não, mas Mas isso tu aí é falou- verdade. E Lari, esse não, é o medo, eu tô não, não da Lari, não, o pessoal tá, Nicarágua. Lari, o pessoal tá falando em perseguição, em fechar a igreja. Mas não, quando mas daí Entendeu? aí é o erro. É o exagero, é o medo, é o desespero, entendeu? É nesse sentido, eu queria só pegar esse ponto. Gente, pelo amor de Deus, eu voto em branco, eu não voto em nenhum dos dois, tá? Então eu não tô aqui falando problema pro Lula. O que eu tô dizendo assim, é esse medo e esse desespero tá fazendo as pessoas falarem mentiras e inverdades, entendeu? E nós cristãos, Mas e aí se vem pode, o ponto. Não na não é totalidade. verdade. Não, cara, o pessoal tá falando que vai acontecer, tipo assim, já uma coisa assim, cuidado Ó. se você... Mano, no Brasil não tem como isso Mas- agora, no mínimo, enfim, né? Vai aí umas 10 eleições. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, beleza, a gente não devia votar por medo. A gente não devia votar, sabe, assim, por desespero, porque... Mas tirando o medo. Tirando o medo. Não, aí não, eu tô falando do Aí, medo e olhando do as desespero. propostas, Não, por aí exemplo. sim, eu tô falando do medo, eu tô falando do medo e do desespero, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse é um ponto que tem inflamado muita gente.
Ao ponto de você tem eu que tenho votar. Não, mas eu acho que daí falta um pouco de confiança naquele que comanda a história, entendeu? Não, mas não você é é isso. inocente, Ah, mas você é peraí. inocente. O medo que a Lari... Porque tem muita gente que tem medo do Bolsonaro também. Porque ele tem o exército, né, parte do exército perto dele. E geralmente golpes acontecem com quem tem o exército perto. Não, mas daí entendeu? isso é todo presidente, né? Todo presidente é chefe da Não, é Força chefe, Armada. mas ter o apoio é outra coisa, né? Mas até o apoio, eu conversei com um militar até, inclusive, esses dias. Quando eu estava em Roraima, eu peguei um voo com um militar e eu fui conversando com ele a respeito disso, né? Como é o cenário político dentro do Exército. Ele faz parte lá da Operação Acolhida, que foi, Os inclusive, é difícil falar lá em Boa Vista, enfim. venezuelanos. E ele falou, cara, é meio que dividido. Dividido também. Tem generais que apoiam, tem outros que não, tem tenentes que sim, outros não, enfim. É que meio eu acho dividido. que essa inocência também, tipo, não é boa, cara. A gente tá Não, falando não é inocência, sobre... cara. Não, Não, mas... é inocência. Eu mas acho é que assim, você ó. tem que olhar pra história. Enfim, eu não quero falar mais, porque vai parecer que eu tô Por defendendo. exemplo, mas não, entendeu? Você tem... Não vou nem te forçar a falar mais. Não, é que você tem histórico. E você tem histórico ruim, muito ruim. Não preciso falar... Aqui do lado, diga-se de passagem, na maioria dos países, diga-se de passagem. Assim, ó. E aqui tem um mapinha carregando no próprio partido. Então, não mas sei. eu posso falar para ti vários países comandados pela esquerda que estão super bem. É só tu pegar, por exemplo, os países nórdicos, entendeu? Então eu vou ter exemplo bom de país de esquerda. Esse é o ponto, sabe? Mas então, bom mas- até Então quando, leia Max né? Weber. Mas enfim, eu acho que tem algumas coisas importantes, né? Por exemplo, a Lari, quando falou de medo, ela não estava falando de medo eterno, tal, enfim, mas um medo terreno. Um medo do tipo assim... Isso, mas é desse medo que eu tô falando. Aí, enfim, a gente precisa ter um medo de um nazismo, a gente precisa ter um medo de um fascismo em relação ao De um fato fascismo. de sermos cidadãos e uma sociedade que a gente quer que nossos filhos cresçam em um ambiente menos degradante possível, Não, concordo plenamente, menos concordo plenamente. escravagista e assim por diante. Enfim, então, esse medo, eu acho que é um medo santo, puro, de uma pessoa que se importa com aquilo que está acontecendo ao seu redor e com o impacto que isso vai ter nas próximas gerações. Agora, é óbvio, esse medo não pode ser um medo desesperado, no sentido de, se for eleito tal candidato, semana que vem, como foi na última eleição, né? Os gays vão ser perseguidos e agora a igreja vai ser tinha isso perseguida. contra o Bolsonaro, justamente. Esse verdade. medo desesperado, ele é infantil. Ele é infantil. Agora, a gente vive um cenário preocupante porque é diferente. Por exemplo, o candidato, o Lula, quando ele entrou quando ele ganhou as primeiras eleições dele, ele entrou dentro de um jogo de marketing muito bem produzido pelo Duda Mendonça, que fez um casamento entre a política que ele carrega, enfim, desde sempre, mais radical de esquerda, que era o PT, enfim, anteriormente, com o centro, que deu uma suavizada na imagem dele, na postura dele, nas propostas dele. Tanto é que o primeiro mandato do Lula ele não foi nem de perto um mandato esquerdista na maneira de conduzir a economia, na maneira de conduzir várias coisas, enfim. E aí, olhando para esse cenário, o que me preocupa hoje, né? Não é uma questão de medo superficial, mas o que me preocupa? O que me preocupa é que o Lula não tem proposta. Ele não tem um plano de governo. Isso que eu quero Quem que vai dizer. ser ministro dele? Me preocupa isso. E não Algum no companheiro. sentido... não no sentido de o mundo vai acabar, lá, enfim. Eu não acho que, por exemplo, eu até disse isso num outro podcast que a Mas gente por quem a teve. gente Tá, mas peraí, mas eu só quero abrir um parênteses. Isso tudo tá falando, cara, isso aí são coisas reais. Sim, reais. É que eu tô falando da galera desesperada e Venezuela. Meu, gente, esse argumento do Brasil virar Venezuela não é de agora. Isso aí é antigaço. Depois que o Maduro por exemplo, assumiu. assim, ó, se você vai estudar Collor os evangélicos, é um show de horror. Os evangélicos sim. usavam o mesmo argumento. Não pode votar no PT porque isso aqui vai virar uma Venezuela. Esse argumento de virar Venezuela é anterior aos 16 anos de poder do PT. Mas aí que entra uma parada que a gente não pode ignorar. O PT da época do Collor era declaradamente comunista, declaradamente socialista. Isso aí Então, claro. mas olha só, a gente tá falando... que o PT modificou, ele mudou. Então, mas mudou tanto... O Lula ele só foi eleito porque ele mudou. Então, quem apoiou o Lula em 2002? Muita gente. Então, cara, não, eu digo muita assim, gente. que o Collor jogou os evangélicos na mão do Lula.
Entendeu? Os evangélicos foram responsáveis pela eleição do Lula. A gente tá falando aqui medida. de tudo isso, só para contextualizar aqui, voltar aqui, só para por conta da unidade da igreja. O tema é a unidade da igreja. Que a Lari puxou o gancho lá sobre a questão de, cara, pessoas que não necessariamente estão pedindo voto, algo tipo, mas se posicionaram, nem falaram sobre isso as eleições inteiras, mas no segundo turno viram a possibilidade de, cara, a proposta tal pode ser ruim para o Brasil no futuro, de acordo com a minha cosmovisão. Então, eu faço mas propaganda. Mas propostas são coisas sérias. Isso aí eu concordo plenamente. O fato do Lula não ter um plano de governo, assim, declarado e tal, é bem complicado. E outra, ele tem um histórico horrível atrás dele, né? De roubos e por aí vai. O que eu quero dizer, uma coisa que o meu amigo Davi Lago falou também é interessante. Com isso não estou fazendo nenhuma acusação, estou reproduzindo aqui a fala do Davi Lago no Hub ou no podcast do Theo, não lembro agora. Bem, é que os crimes do Lula, por assim dizer, ou o roubo do Lula e do PT, foi descoberto depois, né? Então também tem isso, é a questão de que a história vai revelando, né? Então por isso que a gente também não pode ficar abraçando muito, porque tem coisas que não deu tempo de imaginar. Mas aí que acho que é uma coisa importante, que é tipo assim, a gente pode, e eu concordo com isso, eu não coloco minha mão no fogo nunca, enfim, por um político, eu acho que essa é a tônica, né, Heavy, da nossa conversa. Acho que essa é a tônica também, de não botar a mão no fogo. E a tônica da minha conversa é para não criar medos infundados. Esse era o que eu estava puxando ali, que tem medo que não tem fundamento. Agora, o que a gente não pode fazer... eu discordo, porque eu acho que tem fundamento. Então, aí tu tem que me mostrar os fundamentos. Porque aí o lance a partir da minha cosmovisão tem como, entende? Não, mas é mentira. Como é que tua cosmovisão está baseada numa mentira? Não é essa a questão, não é essa a questão. A questão é a falsa equivalência. Eu acho sim que existe a possibilidade do candidato X, enfim, por exemplo, ser descoberto candidato L de vários crimes ou qualquer coisa do tipo. Existe, é óbvio que existe, até porque o que o Bibo falou é uma verdade. O Lula ele foi condenado à prisão e etc, tal, enfim, depois do seu mandato e tudo mais, depois de 12 anos de poder do PT, que inclusive ele articulou ali com a Dilma e etc tal. Agora, o que pega é que a gente tem uma história comprovadamente corrupta. Exato. E uma história possivelmente ou supostamente... Até agora inocente. Exatamente. Até agora inocente. E aí isso é uma falsa equivalência. Porque você não tem como colocar os dois candidatos no mesmo nível e dizer, não, os dois são corruptos. Não, peraí. Talvez, quem sabe, enfim, não sei, pode ser, e o outro tem a chance da dúvida, né? Tem a, como é que é? Não sei o que é da dúvida. Benefício da dúvida, né? E aqui nesse sentido, em relação aos nossos posicionamentos, né? Isso é bem importante. Eu acho que o ponto a gente precisa saber discutir nesse sentido, sem ofender, sem botar a mão no fogo em nenhum ser humano, porque todos são falhos. A gente falava agora há pouco, no estudo bíblico, que, cara, a grande verdade é que os seres humanos são caídos. Essa que é a verdade. Então a gente não pode colocar a nossa mão no fogo, nem nós mesmos. A grande verdade é que a nossa oração todo dia deve ser: Senhor, nos livra de nós mesmos. Então, acho que esse é o ponto aqui da tônica. Minha opinião, quero dar minha opinião. A minha opinião é que todos podem se posicionar. Nós temos esse direito. Todos podem se posicionar. O que eu discordo é usar o púlpito para isso. Essa é a minha opinião. E até... Não, eu acho que tem uma fala do Bibo que eu gosto demais. Que ele é uma... Cara, eu tô emocionado que alguma coisa que eu falo vocês gostam. Tamo together. Foi uma resposta de uma pergunta que te fizeram, que eu vi lá no teu Insta, que eu achei bem legal. Que a pessoa falou, meu pastor só fala de política, tal, tem que sair da igreja. Aí o Bibo falou, não, espera passar o tempo da política, depois você vê. Por conta de fato de que podem haver exageros, e até não só exageros, mas a gente vive em um tempo, e as redes sociais comprovam isso muito bem, que as pessoas estão procurando autoafirmação em tudo. E então, às vezes, não... Reflexos de si, né? Exatamente, reflexos de si. Então, às vezes, o discordante que vai haver na igreja, não só na política, em outras temáticas, enfim, me causa tanto ruim que eu quero impelir ele para fora, que eu não quero estar junto com ele, assim por diante. E eu concordo que uma igreja que é pautada por um partido e que vive isso, enfim, interruptamente, um pastor que não fala mais sobre o evangelho e usou do púlpito para a política e assim por diante, eu concordo que essa igreja deixou de ser uma igreja. Mano, tem gente sendo disciplinada porque vai votar no Lula, por exemplo. Sim. Eu não sei se isso está acontecendo do lado do Lula, né? Vai votar no Bolsonaro. Talvez tenha, mas é o que a gente tem ouvido falar. Com certeza tem algumas que eu... Exato. Mas, cara, isso percebe o absurdo? Tipo, gente perdendo o ministério, por exemplo, né? Mas você não vai votar no fulano? Não vou.
entrega o cargo. Tipo, peraí, o que eu fiz de errado? Não, é um absurdo você não votar no fulano. Tipo assim, são pautas que, cara, meu Deus do céu. A igreja precisa estar acima disso. E aí o que eu acredito é que a unidade da igreja, ela precisa contemplar as discordâncias. Porque senão a gente sempre vai viver nessa bolha de autorreflexo, e por isso a gente precisa clamar, a gente precisa clamar pelo Espírito Santo mesmo, porque é ele que vai fazer essa liga, né? Eu gostei muito do exemplo que a Carol trouxe, até queria indicar, se eu puder, a gente lançou recentemente o BTcast 471, Aperfeiçoados na Unidade, que foi a reflexão que a gente fez lá no BTD, e cara, foi sensacional as reflexões, e a Carol traz lá uma ideia do Justo Gonzalez, que quando ele vai comentar o Apocalipse, não, a descida do Espírito, né, o Atos dos Apóstolos ali, o Pentecostes, quando ele vai comentar o Pentecostes, ele fala sobre isso, né, como o Espírito, ele vem sobre a igreja e ele não uniformiza a igreja, não. É todo mundo com o seu idioma, ou seja, com as diferenças, com as pluralidades, mas o Espírito Santo está ali sendo o vínculo, né? O vínculo da paz e tal. E, cara, se a gente vai falar, quando a Bíblia fala de unidade, geralmente tem junto, né, dessa fala de unidade, tem o pedido do amor, né? Tem o fruto do Espírito sendo mencionado. Paulo vai falar sobre, né? Lutem, né? Cara, olha a expressão que Paulo fala. Lutem, né? Então, assim, tipo, acho que é Efésios capítulo 2. Percebam, então, que não é uma coisa que vai ser natural na igreja. A unidade não vai ser algo natural na igreja. Ela vai precisar ser construída. Não é nem o casamento direito? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente tem uma Bíblia que fala de um Espírito que unifica o corpo, né, os membros de Cristo, e ao mesmo tempo fala que esse Espírito dá dons a essa igreja, e também fala de um fruto desse Espírito, que é paciência, benignidade, longanimidade. Mano, é tudo que a gente está precisando nesse tempo de eleição. Exatamente. Percebam, se eu preciso ter paciência, benignidade, longanimidade, por aí vai, e amor, paz, é sinal de que o cenário não está propício a isso. E por isso eu preciso do Espírito para que esse fruto, né? Ou seja, o fruto do Espírito se manifesta em relações problemáticas. Então a gente precisa urgentemente disso, inclusive, o colégio apostólico ali, ele também ilustra muito bem isso. O colégio eleitoral apostólico, né? Por conta de que ali os 12 apóstolos, eles são marcados por diferenças políticas, enfim, muito grandes. Havia alguns entre eles que tinham uma mentalidade revolucionária. É claro que a gente não pode tentar enquadrá-los numa direita, numa esquerda, enfim, no nosso tempo, porque é outra realidade cultural, social, enfim. Mas havia diferenças completamente antagônicas uma à outra, né? Você pega um cara como Levi, que era cobrador de impostos para Roma. Ele era um cara condescendente com Roma, coisa tal que, por exemplo, aqueles que eram mais judeus raiz, com certeza olhavam para Levi e falavam: o que esse maluco está fazendo aqui? Quem que Jesus, onde Jesus estava com a cabeça que chamou ele para ser um seguidor? Havia lá o Zelote. Então, enfim, era um lugar de divergências políticas, divergências de visão de mundo ali e tal, enfim, bem diferentes uma da outra, mas Cristo era maior do que tudo isso. Cristo era maior que todas essas diferenças. E até um ponto que o Heavy comentou numa fala anterior era sobre o lugar da igreja. Onde a igreja está em tudo isso. E, cara, tem um texto de 1 Coríntios capítulo 6 que as pessoas, às vezes, leem ele e levam para tudo que é lado, mas esquece que o apóstolo Paulo está tratando uma desavença entre irmãos. E aqui os motivos são muitos, de acordo com os comentaristas bíblicos, mas fato é que na solução do problema de desentendimentos ou da falta de unidade entre irmãos, que levavam os problemas para tribunais públicos, ele fala sobre uma realidade escatológica da igreja. Ele diz: vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? Ele fala de uma realidade, ou seja, ele está falando de um problema natural, desavença tão pequena, só que ele apela para uma realidade espiritual da posição da igreja. A igreja é muito mais do que isso. Um dia nós não escolheremos quem vai ser presidente, nós julgaremos os anjos juntamente com Cristo. Nós julgaremos o mundo juntamente com Cristo. Então essa realidade da igreja precisa estar latente. A igreja de Cristo precisa lembrar dessa verdade escatológica. Ela não pode ser subjugada. Ela não pode ser subjugada às coisas deste mundo. Acho que essa é uma verdade importante. Isso não significa que nós não vamos nos posicionar, que nós não vamos falar, que nós não vamos discutir. Uma coisa que é lembrar importante, que a igreja é maior do que tudo isso. Agora, uma coisa que é importante é que isso não significa um relativismo moral. Por exemplo, quando eu falo ali que havia divergências de visão e assim por diante, eram divergências possíveis. Do tipo assim,
Não havia ali pessoas que, por exemplo, eram a favor, sei lá, de uma política de Não, peraí. poligamia. Sim. Não, mas tem gente ali que era a favor de revolução armada, né? É complicado. Sim. Que é uma coisa que também vai ferir o não matarás. Mas eu acho que o ponto, talvez, que daria para falar na tua fala é que a gente tem gente que quer revolução armada, a gente tem os empresários, né? Os pescadores, a gente tem o cobrador de impostos. O que aconteceu? Todos eles largaram isso por Cristo. Mas, obviamente, que as suas experiências foram juntos, né? Então, a gente tem o Judas, talvez ele até tivesse uma ideia boa. Cara, não vou entregar Jesus, porque daí o bicho vai acender a luz aí e vai sair, né, dando Hadouken nos romanos e tal. Talvez até tivesse uma motivação ali meio política por trás, né? Mas eu acho que todos eles estavam em Cristo, mas não, né, mantiveram as suas estratégias e algumas visões de mundo da sua vida anterior. Né? Mas Cristo, mas Cristo é o que unia todos eles. Né? O que eu quero dizer é o quê? Que aquilo que é pecado é pecado. E o que a gente não pode fazer é pensar que por conta de que a gente precisa viver em unidade, assim por diante, a gente pode relativizar aquilo que é pecado. Então, por exemplo, eu acredito que um cristão, alguém que crê na palavra de Deus, assim por diante, piamente eu acredito, que ele não pode ser a favor do aborto. Ponto. Isso não tem a ver com votar em fulano, cicrano, beltrano. Tem a ver com isso fere a minha fé. Isso fere aquilo que eu creio. Então, eu não posso pensar ser possível sustentar uma fé que acredita na morte de inocentes. E aí, quando eu digo morte de inocentes, inclusive entra nessa questão de revolução armada, que, naturalmente, para se fazer uma revolução armada, você vai ter que matar inocentes. Isso é incompatível à minha fé. Isso não significa que eu vou excluir esse irmão da comunhão. Agora significa que eu vou trazer ele para perto e vou explicar para ele que aquilo é incompatível à nossa fé. E é óbvio, né, quando se trata, por exemplo, da questão eleitoral brasileira, ambos os candidatos, como não tem proposta ou não quer mostrar as propostas, enfim, mas o outro que está mostrando um pouco das propostas, também tem coisas, enfim, divergentes da nossa fé. E essas coisas, enfim, precisam ser colocadas na balança, do tipo assim, candidato X, candidato Y, qual deles tem propostas que mais condizem com a minha fé? Porque a grande verdade é que a gente não vai achar um representante humano da totalidade daquilo que a palavra de Deus nos dá e aquilo que ela nos pede. Exato. E por isso que a gente não pode diminuir o nosso irmão porque ele tem uma divergência política que nossa. Por conta do quê? Por conta que talvez a divergência política que ele tenha, na verdade, é motivada por pontos que ele julga essencial que também são confirmados na nossa fé. Eu sei que a gente está no final do programa, mas a gente poderia discutir essa questão do aborto, por exemplo. Sou contra também. Agora, a gente põe... Fechou. Fechou. Não fala mais nada. Não, eu quero dizer o seguinte, fechou, contra, que a gente acabou. a gente discute muito a questão do aborto e presidência da República, sendo que o presidente não está diretamente ligado não tá. à decisão. Então, é esse ponto, sabe? A gente... Não, porque ele é contra o aborto. Pô, que legal que ele é, mas o que um presidente tem a ver em relação a isso? Tem alguma coisa mínima, lá atrás, assim. Assim, uma entende? coisa que a gente não pode ignorar no sistema político é que ainda de fato que não seja ele que vá votar nessas leis, ele não é legislador, né? Exato. Ele vai botar 2 lá dentro. Existe pauta que o presidente, o executivo vai jogar para o plenário. Existe sanção do presidente que precisa sancionar os projetos de leis. Então, ainda que não seja diretamente ligado, está interconectado, né? E, enfim, e essas pautas, e não só essas, porque eu acho que também existe pelo amor de Deus, gente, eu sou contra o aborto também, pelo amor de Deus, eu sou crente, né? Então, assim, eu só digo que se levantou muito, né? Foi até, eu comentei com um amigo nosso aqui que é influencer, ele fez todo né, em cima disso, cara, mano, mas a pauta do aborto não é a coisa mais importante de um presidente, né? De se pensar de um presidente. Eu acho que às vezes a gente elegeu essa pauta moral e ela, talvez, na escolha de um presidente não seja tão essencial. É nesse sentido. De novo, falo dos medos que às vezes a gente cria. Entende o meu ponto? Assim, só para... É que não é só um aborto, né? É um pacote. Não, né? não, e é que tá. Mas é que tá. Então, um pacote de coisas cara, aí a gente vai para a questão de administração pública, de bens, e aí piora. E aí piora. Exatamente. Não, aí a gente fala... Né, aí você vai para as periferias e tal, um monte de coisa. Que daí, que onde tem coisa diretamente do presidente que influencia na prática de abortos ilegais e tal. E que às vezes, entendeu? É uma trama
muito complexa. Contra o aborto. Bem complexa. Não, Enfim. eu sou contra, pelo Não, amor de Eu Deus. só vou querer finalizar minha Mas a fala discussão tem que ser feita. eu comecei há 1000 anos Porque o atrás. aborto já é realizado, Eu vou né? continuar ela. De forma ilegal. E Fala aí, Lari. horrível, catastrófica. Sim. Lari, os microfones profeta de Deus. É pra rajada profetizar de aqui, rajada. Bibo? Cada hora que a Rajada. Lari pede a palavra, o Bibo treme. Fala, espingarda É de Jeová. agora que é pra expor. Não, Aí eu- a Lari começa assim, ó. Tu já... Não. Eu odiei aquela música, Lari. Odiei. Vai, Lari, vai. Não. Eu só vou finalizar bem rápido. Eu só tô dizendo que a minha confusão na questão de se posicionar é porque no primeiro turno, ok, o que me chocou é que as pessoas que nunca não falaram Começaram a no primeiro falar. turno e começaram a falar. Por quê? Na minha opinião, vendo, olhando, observando. Não tem a ver com... Não sei se talvez junto com isso, mas só medos, por exemplo, irreais. Irreais, Mas concordo. é que tem duas pessoas... Tem 2 pacotes de propostas, ou um mais ou menos e um, enfim, também, enfim. Mas são 2 que abertamente, aí tá vindo falas, né, concretas das pessoas, dos 2 candidatos enfim, dali de trás para frente. E aí, o que eu percebo é que essas pessoas meio que falaram, tipo, cara, é isso, vamos influenciar o que eu puder naquilo que eu acredito entre 2 pessoas, E não é estão nem no direita direito e delas, esquerda. estão no mas direito duas propostas. É. né? E estão no direito. Então era isso que ficava. Porque o que aconteceu? Quando eu postei lá, enfim, nossa, hoje um dia que eu acordei triste, que foi no primeiro turno, uma menina me mandou mensagem e falou assim: eu recebi várias falando. Aí perdi 1.000 seguidores, mas também recuperei quando eu fui pro hospital, ganhei mais 1.000, porque a galera adora uma treta, né? Aí foi ótimo, perdi os que eu não queria, enfim, ficou Quando eu ótimo. levei a facada lá no... Foi quando eu levei a facada, quando eu tava junto com o Bolsonaro. Não, eu me perdi. Eu Não, ia falar mas... que tu... Mas eu acho que esse cenário que a Lari tá falando, ele é um cenário pra... Lembrei, peraí, Lembrou? deixa eu falar, senão eu vou Fala, lembrar. Aí a menina mandou uma mensagem assim, uma menina mandou um textinho e falou assim, tá, enfim, pode ser que ela seja inocente e não fez uma leitura, né? Puxa, Lara, eu te sigo, te admiro, então tu acha que a gente deve ir pra esse lado? Me ajuda, porque eu tô confusa. Eu acredito nessa proposta e não acredito nessa. Aí eu pude conversar com ela. Isso é que me acendeu a gente fala ou não fala? A gente se manifesta ou não? Porque não é pelas pessoas que já decidiram, mas pelas pessoas que nos seguem, nos admira, aprende com a gente, está ali por causa daquilo que a gente fala, crê, prega, enfim, influencia. E agora chegou o momento delas saberem porque elas estão com a gente. Se tu pede volta pro Bolsonaro no hospital, essa eleição tava ganha. Com certeza. Mas eu acho que é bem Mas, assim. mas enfim, eu acredito era que essa a minha o confusão. cenário que a Lari tá pintando, ele é um cenário até, inclusive, para os seguidores, membros, etc e tal. Não pra igreja, né, gente? Eu lembro que uma pessoa, nas últimas eleições, chegou para mim e falou, deixei de seguir fulano de tal porque apoiou né, candidato X. E deixei de seguir fulano porque apoiou o candidato X e tal, enfim. E aí o que eu falei para ele, eu falei, cara, se você admira tanto ele, como você diz admirar, e ele apoiou o candidato X, você deveria se perguntar por que ele apoiou o candidato X. E não ficar nessa coisa de alimentar a sua bolha e não parar para ouvir, não parar para se atentar. Então, assim, acho que existem exageros, não tenho dúvida que existe. Agora, se teu pastor, enfim, está falando e apoiando tal candidato, acho que, primeiro, você tem, obviamente, todo o direito espiritual, civil, de votar em quem você quiser, mas você deveria se questionar e se perguntar, por quê? Porque eu estou ouvindo meu pastor aqui há 10, 20 anos. E por que ele está tão eufórico apoiando o candidato X? Eu digo isso porque parece-me também que a gente pode cair no erro, e aí que entra a questão da unidade, a gente pode cair no erro de descartar as pessoas por conta das minhas ideias segmentadas em relação ao assunto Y, X e tal, enfim. E aí esse é o tipo de pessoa que, por exemplo, o pastor vai falar algo bíblico, né? Como, por exemplo, você não deve fornicar. E você vai falar, não, eu discordo e vou sair da igreja. Entendeu? Então, assim,
precisa-se haver um pouco de longanimidade, um pouco de Exato. tranquilidade, serenidade. Você não precisa declarar voto, é imoral, é errado. Uma igreja que é não só imoral e errado, mas criminal também. Uma igreja que impõe voto e pede voto, e isso não é certo, isso é crime, não é nem só uma questão de moralidade. E aí eu não estou falando sobre o uso de rede social privada, enfim, é outra história. Mas o uso do púlpito, o uso da máquina da O igreja. espaço público, né? da igreja. Exatamente, isso é errado, isso é crime, isso não está certo. Agora, é importante haver essa ponderação. Eu não posso deixar de admirar uma pessoa, por exemplo. Estava conversando aqui antes, até em relação a uma das pessoas, enfim, influencer e tal, enfim, que está apoiando um candidato Y lá, enfim. E eu discordo veementemente do que ele está falando, e eu vou dizer, eu estou lutando para não deixar de seguir ele, não por causa do que ele está apoiando, mas por causa que ele está sendo leviano na forma de apoiar, e eu estou insistindo porque ele é meu irmão na fé. É isso. E Eu tô silenciando muita gente, porque, cara, os dois lados estão muito chato, militante, assim, mano, é toda hora isso. E, cara, É, e é saudável, um né? dia depois do debate mesmo, que o debate sempre gera memes e discussões, né? Cara, não dá. E assim, os dois lados muito apaixonados, entendeu? Muito apaixonados. Chega logo o dia 30, né? Exato. E aí, cara, assim, eu tô silenciando muita gente, assim, Vem porque Hexa. tem hora que tá meio boring mesmo. Mas eu acho que aqui a gente tem que levantar a seguinte tônica, independentemente de quem você vai água com votar. água tônica agora. Não, Nossa, independentemente mano. Gengibre. de quem você vai votar, Não. a gente precisa entender que a unidade da igreja ela deve ser mais forte, porque, até citando o texto que eu citei antes ali, a gente tem sabedoria do alto, a gente recebeu sabedoria do alto para resolver os nossos desentendimentos de uma maneira muito mais sábia, sem ir a tribunais da internet, sem ir a público, né, xingar o irmão. Sem Porque fake news porque e sem meme. Cara, eu acho que porque tem uma coisa meme eu que crente não discordo, podia compartilhar. Porque uma coisa que eu discordo é em relação a xingar o outro por causa do teu... Xingar um outro irmão na fé por causa do teu voto, entende? Isso é totalmente, muito né? errado. Seu gadareno. É, fere, enfim. Então, eu acho que esse é o ponto, assim. Eu acho que as pessoas têm... E aí um pedido também, né? É. Qual é o pedido? O pedido é o seguinte. A gente o vai voto? terminar. O pedido é o seguinte. Vocês, não por favor. existe cristão de esquerda. Exato, um pedido, né? Não, o pedido que eu faço, encarecido, é Eu de... vou só cantar uma música de fundo aqui. Cadê? Não, o pedido que eu faço encarecido é que as Brincadeira. pessoas não façam má teologia em nome de partido político e assim por diante. Boa, perfeito. Apoia lá as ideias, ok, tá tudo certo, mas não precisa ficar tentando achar besta, tentando achar o... Nossa, nós estamos citando aquele texto de Provérbios, qualquer, porque não sei quem vai pra esquerda e o outro vai pra direita. umas paradas Nossa, malucas. mano. Eles citam como meme, mas assim, mano, não usa a Bíblia pra essas coisas, sabe? Tira a Sim. Bíblia dos memes, Não gente. banaliza, né? Não usa o nome de Deus em vão, né? Tira a Bíblia dos memes, tira a Bíblia dos discursos, porque, mano, os dois lados estão usando muito, mano, chega a doer, sabe assim? Chega a doer. Chega a Mas os doer. debates do primeiro turno era pior com a Bíblia. Ah, sim, não. Ainda é bem que nesse ano a gente não teve um outro candidato, né? Que daí falava em profecia. Tu não tem coisa medo de ir arada. pro inferno? Nossa. Não, assim, não, então, Enfim, é eu acho isso, que o cara. papo- Virou uma discussão teológica de baixíssimo nível. Exatamente. Entendeu? E eu Mesa acho de que, bar. acho que essa que é a questão, cara. Eu acho que a igreja deve, sim, se envolver. Você é cidadão, deve se importar com aquilo que está acontecendo no teu país. Pô, assim isso é por bem diante. importante, Heavy. Cristãos se posicionem, podem se posicionar. A gente não está falando contra isso, pelo amor de Deus. A gente está falando que mesmo se posicionando, a unidade não pode ser ferida. Agora, não peque fazendo isso, né? Fake news. Eu Xingamento. não gosto desse termo fake news, mas contando mentiras, enfim. Assim, é informação manipulada, informação incompleta. Xingando, ofendendo. Cara. Assim, tipo, por exemplo, assim, você denegrindo o outro, sabe? Tipo assim, achincalhando o outro candidato, assim, coisa muito baixa. E, gente, na moral, não dá, não. Não dá. Tem coisa que não combina com a gente. Até os nossos inimigos são a Imago Dei, né? Exatamente. Nossa, pô, a gente tem que amá-los, né, cara? Meu Deus. Tratem com mansidão até mesmo aqueles que se Porque a opõem igreja à está verdade. acima disso tudo. Já viu aquele Ela meme? tratando o lado como verdade. Tem um meme que tá circulando que eu rachei o bico quando eu vi, que um dia depois da eleição, daí tocando aquela música lá, como é precioso, Precioso, irmão. a galera se abraçando chorando. Pô, mas eu Meu acho que é Deus, isso, cara, entendeu? Tomara, Eu acho tomara que é isso. aconteça. Tomara que tomara. aconteça, cara. Nossa, meu Bibo, Deus. por exemplo, discordo em gênero, e número e grau da tua posição política como um voto branco, mas... Cara, tu lembra do branco batendo falta?
Eu concordo. Mas... Eu vou ao votar em mesmo homenagem tempo- a ele. Eu vou em homenagem Mas ao ao mesmo branco, tempo, cara. Bibo, eu te Aquele amo. gol contra a Holanda é marcante, mano. Mano, eu nem vou... enfim, eu nem vou votar, né, mano? Então tu paga multinha. Eu pago R$3,50. Então eu discordo do 3,50 também. Aumentou, Mas... Aumentou? Opa, daí começa a pensar, porque daí a gasolina sai mais barata. Não tinha aumentado? Mas não te julgo. Tu é meu irmão em e eu, Cristo. não, eu posso estar errado. Entendeu? Mas eu não deixo de ser crente. É isso Entendeu? aí. Esse é o Exatamente, ponto. Bibo, eu exatamente, posso estar equivocado politicamente. Olha pra Entendeu? câmera então diz assim, ó. Sou contra a ideologia de gênero, sou contra o aborto. Não existe ideologia de gênero, e sim teoria de gênero, que eu acho que realmente é bem Não, mas a complicado. teoria já virou ideologia, né? É Não, isso. peraí, aí virar é uma coisa, mas Ó, academicamente... mas aqui, ó, a gente vai Deus, entrar em um programa. outro debate. Tá vindo a profecia. Ó, eu Tá quero que a vindo gente a faça uma profecia. mesa. Eu quero que a gente faça uma mesa sobre doutrinação nas universidades, ok? Baseado em pesquisa, Rodrigo. Eu quero que a gente fale sobre isso. Bora. Ok? Mas, porque, por exemplo... Não, deixa eu outro programa. Vamos acabar esse programa aqui beleza. agora. Mas o Bibo tá falando dentro de uma perspectiva acadêmica Exato. a respeito de teoria de gênero. Exato. Mas essa teoria de gênero já saiu da academia e se transformou numa ideologia. E virou na fofoca do povo. Tamo aí, tamo junto. Tamo junto, Não. não, pelo amor de Deus. Não, eu Não, sou ele- contra. Inclusive, eu tô trocando a minha filha de. A gente fica preocupado aí, fica preocupado. Como é que então né? tu é um extrema direitinha, então, né? Extrema direitinha. O Não. Bibo é um conservador enrustido. Ele Exato. vai fazer- Cara, eu Não, acho- no fim ele vai estar lá na cabine e o voto é secreto, brincadeira. O voto é secreto. Ninguém cara, com a- sabe o que vai acontecer o no voto- escurinho da urna. O voto é secreto, aqueles dois patinhos na lagoa da minha. Não, assim, gente, falando sério, eu acho que é isso. Deus da minha vida. Você pode estar equivocado politicamente. Você pode achar que o seu irmão está equivocado. Cara, isso é um equívoco político. Acho que tu tá errado, essa verdade. ideologia. Mas, cara, se tu tem, enfim, beleza. Mas tu não deixa de ser crente. Eu pastoreei Que é o que, a né? nossa igreja lá em Florianópolis, onde muitas ovelhas votavam em candidatos de esquerda. Muitos. E eu os amava da mesma forma, respeitava igual. Muitos deles sabiam nas entrelinhas a minha posição política, então... É tá porque é tudo aquela certo. coisa, porque quem vota na esquerda E igual... gente crente de verdade, tá? Exato, Isso é bem esse é o importante. ponto, Gente porque, crente cara, se você- contra o aborto... É porque aí que tá, ele Eram não... até complementaristas. Olha só, mas qual é o ponto? Porque eu tenho amigos também que votaram, inclusive, né, na esquerda no primeiro turno. E eu falei, cara, mas por quê, mano? Daí eu faço os mesmos argumentos. Falei, cara, é que na somatória das coisas, eu acho que ele representa coisas mais a favor do evangelho, mas eu não concordo com essa postura. E eu acho que isso é uma sabedoria, porque também se você concorda, né, com tudo, é um problema sério. Né? Então, assim, agora, é claro, você tem que pesar as coisas, como a gente falou aqui várias vezes no programa. Então, assim, eu acho que o nosso irmão pode estar equivocado politicamente, mas a gente deve amá-lo e corrigi-lo teologicamente. E Né? eu acho que perguntar por quê já é um bom começo. exato. Porque, sabe? cara, a gente nem pergunta, né? Chamar pro café, por que você vai Exato, votar no fulano? exato. E, cara, você pode se surpreender. Você pode se surpreender. Amém. Porque daí talvez o porquê vai revelar idolatria, vai Idolatria. revelar ódio. Ou talvez vai revelar argumentos. Aliás, voto plausíveis. de ódio é o que mais tem também. Isso é um fato, cara. Porque o que elegeu o Bolsonaro, inegavelmente, foi um voto de ódio. Porque quem era o Bolsonaro? Ninguém sabia direito, né? Quando ele foi sim, eleito. sim. Era um cara que parecia no CQC, né? Polemizando e falando absurdos no CQC. E, mano, o cara ganhou. E ganhou por quê? Um voto de ódio contra um sistema e tal, uma Mas ideologia. que ele acabou, e isso fica muito claro também, acabou abraçando uma pauta. Aí a gente pode falar que é jogo político, seja lá o que for. Mas abraçou uma pauta que era calada no Brasil, né? Que era essa pauta mais conservadora, Sim, que era sim. essa pauta liberal e assim por diante. Exatamente. Que, enfim, não se falava no Brasil. Ele, inclusive, assumiu que ele era estatizante e depois se tornou liberal por causa da influência do Paulo Guedes, assim por diante. Então, enfim. Exato. Um abraço. Ok. Bibo, tamo junto, tamo nóis. together. Que o reino de Larissa Deus Estrada, venha. muito Que o obrigado. reino de Deus Pastor venha. Lipão, foi top. Top. Não, eu quero que o... Primeiro o Bibo dá uma frase pra terminar, e depois o Pastor Lipão, e depois a Lari, Não, e aí a eu- gente finaliza. Não, sim. Fala aí, Bibo. O reino de Deus está entre nós e isso é suficiente. Fechou. Larissa Estrada, olhando pra câmera, a tua última frase. Até tu, Brutus. Não, eu vou falar o quê, gente? Não, dá um conselho pra galera de casa. Mostra a tua unha. Paz e amor. Uma imagem Paz e fala amor, mais que mil excelente. palavras. Precisamos. Pastor Lipão. Cara, a minha palavra é: aguardamos o reino de Deus na sua plenitude e é Ele que é a nossa esperança eterna. Não vai ser instaurado
por meios humanos, políticos, partidários, o reino de Deus vai ser instaurado pelo próprio rei que virá em sua glória. Amém. Muito bom. Eu quero dizer que você pode se expressar, porque é um direito seu. Pô, tu já falou isso, cara. Lute Encerra. contra a falta da liberdade de expressão. Por isso, peço o seu voto. Vote. Brincadeira. Valeu, galera. Tamo junto e até semana que vem, senhoras e senhores. Falou. Valeu.